Oi, vamos conversar um pouco? Vocês devem ter percebido a minha ausência aqui no canal. Eu vou contar o que aconteceu comigo nesses últimos tempos. Só o Léo estava gravando e o Jorge quebrou muito nosso galho nessas últimas 2 semanas. Então fica comigo até o final desse vídeo. Seja bem-vindo ao canal Inclunet. Eu sou a Camila Domingues, professora e especializada em educação inclusiva e deficiência visual. Hoje a gente vai falar de saúde. O nosso bate-papo vai ser um pouco mais sério. Então eu vim conversar com vocês e tomar esse café, porque eu acho que nossos seguidores aqui precisavam saber o que estava acontecendo, precisam saber o que aconteceu comigo. Eu devo uma explicação, porque eu acho que quem está aqui gosta de verdade de mim, da minha família, do meu trabalho. Então é importante também chegar o que aconteceu comigo para outras pessoas, para que possa ajudar outras pessoas a conscientizar sobre saúde, sobre a gente se cuidar, a gente perceber o nosso corpo. Então eu vim mesmo para ter essa conversa leve e diferente dos outros vídeos, a gente vai falar um pouco mais da vida pessoal e de tudo que eu passei nesses tempos. Eu estava, desde o começo do ano, sentindo calor, muito calor, eu suava muito, estava sentindo tremedeira, então eu achei que era uma coisa mais pela parte do nervoso, do dia a dia, aquele estresse de quem trabalha o dia todo, tem uma criança, tem uma casa para cuidar, tem coisas para fazer, e isso foi passando e eu fui emagrecendo, também achando que era por conta de um estresse. Sempre fui mais gordinha e fui emagrecendo de uma forma muito rápida, achando que era por conta da falta de alimentação saudável, de uma alimentação que não estava muito correta. Eu fiz os meus exames no início do ano para fazer a cirurgia no olho, que muita gente percebeu aqui no canal, que em alguns vídeos o meu olho estava inchado, tá um pouco inchado, e eu nem sempre tô com maquiagem, nem sempre preciso passar maquiagem, porque às vezes a gente não tá afim. E algumas pessoas perguntaram pro Jorge, colocaram nos comentários, e eu estou ainda com um problema nos olhos. Eu tenho uma pequena úlcera, que é um pequeno furinho na córnea, eu tenho em ambos os olhos, e isso faz com que tenha uma inflamação. Ele dói bastante, então eu estava usando uma lente terapêutica, eu estava usando os colírios, só que mesmo assim inchava o olho, doía, ardia, então isso me incomodava bastante, então eu parava um pouco de gravar vídeos, porque tem a relação também com a autoestima. Eu estava emagrecendo, mas o olho estava ficando mais inchado, então às vezes eu não gravava porque eu estava mal, às vezes eu não gravava porque eu estava com o olho inchado, às vezes eu pensava, o que as pessoas vão pensar, meu olho tá feio. E nesse decorrer do tempo eu fiz os exames, não apontou nada, eu levei inclusive no cardiologista, ele me deu apta para fazer a cirurgia do olho, mas foi tudo como Deus quis. Eu não precisei realizar a cirurgia, porque eu fui a um oftalmo especialista. Eu pensei que até mesmo tem que remover o globo do olho, e tudo foi se encaixando para que não acontecesse de fato essa cirurgia. Então meu olho do nada parou de doer muito, do nada, claro, foi Deus. E aí eu comprei uma lente colorida, fui até na casa do Jorge, né, Jorge? De lente castanha, me achando. Só que eu perdi depois de 4 dias, então eu chorei muito, eu fiquei muito triste, fiquei martirizando, mas o Léo sempre falando, Camila, é um bem material, isso a gente compra de novo, isso a gente consegue de novo.
você tem que agradecer por você estar sem dor. E assim foi, eu fiquei sem dor no olho, ainda tá inchado, às vezes eu uso a pomada, o colírio, tenho que usar todos os dias para amenizar. Então continuei trabalhando normalmente, a correria do trabalho, eu trabalho o dia todo. E com o Gustavo na escola, tem que arrumar o Gustavo, chegar, tem que cuidar dele, cuida de casa, cuida de roupa, cuida de comida. E assim foi, eu emagrecendo. E eu percebia que quando eu deitava na cama para relaxar, eu não relaxava. O meu coração batia muito forte, disparado. Eu sentia a minha perna tremer, a minha perna começou a inchar muito e tudo, eu achando que era por conta de uma circulação. Ficava muito tempo em pé, dando aula, ou muito tempo sentada. E o meu pé inchando, a minha perna. Todo mundo, nossa, como a sua perna tá inchada. Eu falei, circulação. E aí comecei a sentir o meu pescoço. Primeiro eu tive uma dor de garganta muito forte. Tomei anti-inflamatório, chupei pastilha. E aí começou a crescer um caroço no meu pescoço. E aquilo foi crescendo e eu falei, deve ser inchaço por conta da dor de garganta que eu tive. Mas foi crescendo e cada vez crescia mais, eu emagrecendo. E eu tendo muito suor, muito calor, muito desgaste, não tinha mais tanta disposição, queria dormir bastante, não tinha disposição para fazer uma caminhada, cansava muito rápido, e meu coração acelerado, a minha pressão alta. Aí eu procurei um médico especialista, um endócrino, e ele pediu para eu fazer os exames. Realmente ele pôs a mão no meu pescoço e viu que era um aumento ali do hormônio da tireoide. Fiz os exames, fiz o ultrassom da tireoide, realmente apontou que era uma hipertireoidismo, que a hipertireoidismo ela é o excesso de hormônio no nosso corpo, e por isso que meu metabolismo estava muito rápido e mexeu com toda a circulação, com toda a parte de parte sanguínea, dos batimentos. Por isso também que eu emagrecia rápido. Eu tinha muitas coisas que estavam muito rápidas, que não é o natural do nosso corpo. Então eu voltei ao médico, mostrei os meus exames e ele passou alguns tipos de remédio que é para o tratamento disso mesmo. Só que ele passou 2 remédios que são bem similares na composição. E quando você pega a bula, realmente pode dar reação alérgica. E foi o que aconteceu comigo. Acho que em menos de 3 dias que eu estava tomando o remédio, eu fiquei me coçando todinha. Começaram a aparecer marcas no meu corpo, marcas na minha pele. E eu coçava muito, às vezes sangrava. E eu fui trabalhar com essa coceira. Chegando lá, o pessoal falou, não, vai para o médico agora, porque tá muito feia a sua coceira e é perigoso. Eu busquei o hospital, fui ao médico, eles passaram injeção para alergia, passaram medicação para alergia. Voltei para casa, comecei a tomar o remédio da alergia, mas não podia parar o de tireoide, porque é uma coisa que é um remédio controlado e só com orientação médica a gente pode começar ou parar um remédio. E eu comecei a tomar esse de alergia, não surtiu efeito. Um dia depois eu estava trabalhando na reunião, fui na reunião e muita coceira, muito incômodo. E voltei ao médico porque não estava dando, estava muito feia a minha coceira. E quando eu cheguei lá, eles resolveram me internar. Eu fiquei lá, fiquei 4 dias internada para tomar as medicações de alergia, para diminuir essa alergia, que a minha perna também estava muito inchada e até parecia, né, um começo de trombose, e Deus me livre, mas não era só superficial. E lá eles cuidaram da alergia e a médica interrompeu um desses remédios. Mas eu continuei tomando um remédio para tireoide. E esse remédio fez com que eu continuasse tendo alergia. Só que como eu estava bem amenizado, elas iam continuar
acompanhando mesmo quando eu tivesse de alta. Então eu tive alta, voltei para casa, era aniversário da minha mãe, estava super feliz que eu estava em casa com minha mãe, com meu filho, meu marido, meu pai. E passou, eu continuando com a coceira, tomando bastante remédio para alergia, e comecei a trabalhar de novo. E o remédio da alergia, acho que para a maioria das pessoas dá muito sono, então eu aguentava ali aquele sono, mas o meu corpo não estava bem. Eu estava com muita palpitação, estava com muito cansaço, não tava bem, minha perna muito inchada. E foi quando eu resolvi procurar uma médica especialista em tireoide, para ver o que ela iria dizer. E quando ela viu os meus exames, ela teve um susto, ela levou um susto. Ela viu que estava muito alterado, estava muito acima do normal. Ela, por ser especialista, ela já viu que alguns caminhos tinham que ser tomados. O remédio, não tinham outros remédios para tratar isso, eram apenas aqueles que me deram alergia. Então ela conversou, eu consegui essa médica graças à minha cunhada Rafa, que sempre tá ali para ela me ajudar. Ela me ajuda nessa parte, sabe? Eu contei com a minha família. E eu passei em remoto mesmo, passei na telemedicina com ela, essa médica é maravilhosa. E ela pediu mais exames. Então na segunda-feira eu fiz mais exames. E foi quando o laboratório entrou em contato com ela. E ela fez um encaixe para ela me atender de forma online também à noite. Então eu trabalhei o dia todo e à noite eu passei com a médica na telemedicina. E aí ela começou a conversar comigo e falou que não estavam normais os exames, estavam muito ruins. Não daria para eu continuar com a medicação da tireoide, porque seria uma bomba relógio, levaria até mesmo à morte, se não tivesse uma orientação, se não tivesse um acompanhamento. E eu teria que me internar para ou iniciar o remédio novamente no hospital ou até mesmo fazer algum tratamento definitivo. Só que nessa semana era a Semana das Crianças aqui em Francisco Morato. E eu tinha alugado um vestido de princesa. Eu tinha alugado um vestido de Rapunzel, que sempre foi o meu sonho, me vestir de princesa. E como eu nunca fui do padrão das meninas, as gordinhas, as meninas que são mais cheinhas, ficavam com as roupas de bruxa, com as roupas de fantasia de homem. E eu não queria mais isso. Eu cansei, eu falei, eu quero uma fantasia de princesa, não adianta. Eu tinha alugado essa fantasia e a festa ia ser na sexta. E essa conversa com a médica foi na quinta. Então eu pedi, ai doutora, deixa eu participar da festa. Eu não vou fazer esforço, eu não vou fazer nada, não vou beber, não vou fazer nada. A festa é na escola. Eu preciso ver os meus alunos, eu preciso me despedir das minhas colegas de trabalho. Aí ela deixou, eu fui fantasiada, o Gustavo foi de Super Mario, a gente se divertiu lá com a galera, as crianças ficaram encantadas com o vestido, fiquei super feliz. Tava com o coração apertado, mas foi um acalento, foi uma força que eles me deram, as crianças das outras salas, porque não são apenas os meus alunos, eu tenho um ótimo contato com todas as crianças da escola, então isso me fez falar, não, eu preciso me cuidar para ter isso aqui. Meu filho tá aqui pedindo minha atenção, eu preciso me cuidar. E aí eu tava com a carta da médica e eu teria que ir de livre e espontânea vontade pro hospital. E o Léo tava em casa desesperado, tipo, ela foi trabalhar e a médica disse que era perigoso. Ele ficou aqui em casa desorientado, mas a gente chegou e arrumamos as coisas. Aí meus pais vieram aqui para minha casa, a minha mãe ficou com o Gustavo, enquanto eu, o Léo e o meu pai fomos ao hospital, levando a carta. Quando eu cheguei no hospital, eu falei, Léo, quero tomar um café antes de entrar, por favor, deixa eu tomar um café, que a comida do hospital, você sabe. Aí vai o Léo, me comprou o café, quase perdeu um rim.
Comprou o café, fez tudo que eu pedia. E aí entrei no PS, expliquei a situação, não apareceu nenhum clínico, já apareceu uma endócrina. Viu a situação, pediu novos exames, eu fiz todos os exames lá mesmo, no mesmo dia. E de lá eles já me colocaram a camisola do hospital, já me colocaram os eletrodos, já me colocaram o aparelho de pressão, já me colocaram o aparelho para ver a saturação e tudo no monitor. E de lá ela já disse que eu teria que ir para UTI, porque estava muito sério e não daria para eu ficar só no quarto. E aí quando ela falou UTI, já deu aquela pontada no coração de medo, porque UTI a gente já tem aquele arrepio, né? Não é uma coisa simples. Então fui pro quarto da UTI, já era de madrugada. Não podia, eles não sabiam se podiam ficar acompanhante. E o Léo também estava muito cansado, meu pai, eu pedi para eles virem para casa descansar. E eu fiquei lá, refletindo, eles colocaram os aparelhos na minha perna, eles colocaram um compressor na minha perna, já me deram injeção para diminuir o inchaço, já me deram remédio para controlar o coração, tiraram os remédios da tireoide, suspenderam. E assim foi acompanhando, e no hospital maravilhoso que eu estava, tem uma junta médica que são especializados em cirurgia de cabeça e pescoço. Então eles fizeram uma reunião, falaram com a minha médica e resolveram realmente que não tinha condições de um acompanhamento com remédio, nem de iodoterapia, que seria um processo seria um processo muito mais longo, que não era certeza que iria diminuir a minha tireoide. E eu estava com um caroço, né, o chamado bócio no pescoço, crescendo cada vez mais. Não tinha nódulo, mas ele tinha muita circulação de sangue. E eles fizeram essa reunião e decidiram que teria que ser cirurgia. Pensei que a cirurgia ia demorar, porque era uma semana que ia ter um feriado, era uma semana que ainda teria que esperar o convênio aprovar. E o meu medo também era muito pela minha voz, porque a minha voz é o meu trabalho. Eu preciso gravar vídeo, eu preciso falar com os meus alunos, eu preciso da minha voz. Então eu pedia, pelo amor de Deus, cuida da minha voz. E a doutora sempre falava que teria um equipamento de segurança para cuidar dessa parte das cordas vocais. E a cirurgia foi feita no dia 12, no dia do feriado. Eles marcaram a cirurgia, me avisaram um dia anterior. Me preparei, sempre bastante confiante, com muito medo, mas confiante. E já estava no hospital desde sexta, então já era quarta-feira. Fui para a cirurgia às 6 horas da tarde. A cirurgia não foi uma cirurgia tão simples quanto para outras pessoas, né? No meu caso não foi tão simples. Eu perdi meio litro de sangue, demorou 5 horas para ser feita a cirurgia. E quando eu acordei da anestesia, a dor era insuportável. Doía tanto, eu não conseguia falar, eu estava usando dreno, eu não estava conseguindo abrir a minha boca ou fechar a minha boca, nem mexer. Só de trocar de maca, a dor foi insuportável. E foi quando eles me deram morfina para eu aguentar. E fiquei um pouco na sala de recuperação, até que eu acho que meia hora, 1 hora depois, eles deixaram eu descer para o quarto, onde estavam o Léo e meu pai, desesperados, me esperando, angustiados, ansiosos. E aí quando eu cheguei, né, para eles foi um alívio, tava com bastante dor, mas tinha acabado de fazer a cirurgia, então é uma coisa normal. Não consegui comer nada, apenas beber, coisas geladas. E no outro dia eu acordei bem. Na quinta-feira eu acordei bem, com dor, mas acordei bem, eles ministrando todos os remédios que tinham que ser dados. E na sexta-feira eu acordei achando que estava bem, mas eu estava com bastante dor, bastante. Não conseguia mexer o pescoço, não conseguia levantar da cama. E quando eles foram ver os meus sinais vitais, eles viram que a minha saturação estava muito baixa. Eu estava com febre, meu coração estava um pouco acelerado. Então eles já encaminharam eu para UTI novamente, o mais rápido possível, colocaram oxigênio no meu rosto, correram para UTI,
Nesse momento eu já não estava mais tão calma, eu estava bem nervosa, eu chorei bastante, eu queria meu filho, eu queria minha casa. Eu me despedi do Léo para ele subir depois, eu subiria primeiro com a maca e ele subiria depois. E foram vários médicos, né, ao redor da minha maca para me levar de um andar para o outro, que era a UTI. Quando eu cheguei na UTI, eles já ministraram todos os remédios, colocaram oxigênio, já colocaram um catéter para colocar cálcio. Tudo isso aconteceu porque a gente atrás não sei se eu estou correta, mas eu não sei se é atrás, mas eu sei que ali na região da tireoide a gente tem a paratireoide. E eu nunca tinha ouvido falar nisso. E a paratireoide é a que dá o cálcio do nosso corpo. E o cálcio, ele mexe com tudo. Claro, ele pode dar sinais como cãibra, como formigamento. Eu não estava sentindo isso, mas a médica viu pelo meu rosto que ali os músculos do meu rosto já estavam contraindo. Era falta de cálcio. Então eles tiveram que fazer a bomba de infusão de cálcio o mais rápido possível, para que eu ficasse 24 horas tomando cálcio pelo oral também e pela veia. E isso fez com que o cálcio fosse amenizando, mas mesmo assim não aumentava. E isso já era sábado, eu com muita dor, mas não estava levantando, mas eu falei, não, eu preciso levantar. Eu preciso levantar, preciso ter a minha autonomia de ir ao banheiro, eu preciso tomar um banho. E aí eu pedi para a enfermeira me ajudar a levantar, ela segurou a minha cabeça que doía bastante. E fizemos um impulso e consegui levantar. E a partir desse momento que eu consegui levantar, eu sempre levantava para fazer fisioterapia, que é o que me ajudou muito, muito, muito. O quanto o trabalho de vocês que são fisioterapeutas é importante. A gente às vezes não tem essa noção. E na UTI foi o que fez a diferença. Então eu andava de manhã, andava de tarde, andava de noite. Eles com muito bom ânimo conversando, dando força, não, vai dar tudo certo, seu filho tá bem, seu filho é lindo, e dando essa força para mim. Enquanto isso, a dor foi diminuindo, os remédios foram me ajudando, as enfermeiras foram dando força, as técnicas, os médicos passavam e falavam, agora hoje tá melhor o cálcio, falta pouco, e assim ia. Até que chegou no dia da quarta-feira, que acho que era dia 21, e eles falaram, olha, hoje você vai pro quarto, já não tem necessidade da UTI. Aí foi aquela alegria, eu tava naquela esperança de ter alta, mas o médico foi bem sincero, ele falou, não vou deixar você sair daqui, sendo que você pode ter a necessidade de voltar. Então eu não quero que você volte, eu quero que você vá 100%. E eu tive que entender, tive que ter paciência, morria de saudade do meu filho, da minha casa, evitava ficar chorando, evitava ficar desesperada, ficava tranquila para que tudo se encaminhasse bem e fosse rápido. E nisso tudo já tinha passado 2 semanas, já tinha feito uma semana da cirurgia na quarta-feira e eu fui tomando os remédios, sempre com calma. As minhas veias não são boas para tirar sangue, então eu tive que aguentar muita dor, muitos furos, mas precisava tirar esse sangue para ver o cálcio. Então eu sempre aceitava, sempre, nunca reclamando, para que fosse mais leve para mim e também para o meu acompanhante, que na maioria das vezes era o Léo, que estava lá firme e forte, trabalhando lá também, em home office, ele trabalhando lá, cuidando de mim, olhando o que estava acontecendo, sofrendo junto também, comendo a comida do hospital. Muitas vezes não conseguia tomar um banho, não conseguia descansar na poltrona. Então foi uma luta também para os meus acompanhantes. O Léo trocava com meu pai ou com a minha mãe. E foi o que foi me dando força para aguentar. Então, quando foi no sábado, o médico me deu a notícia boa que eu poderia voltar para casa, mas teria que fazer os exames de 3 em 3 dias para ele acompanhar de forma remota e ver a taxa de cálcio para ver se aumentasse ou abaixasse os remédios que eu estou tomando. Eu ainda estou tomando bastante remédio, ainda estou com curativo no pescoço, foi tirada toda a minha tireoide,
Eu estava com bastante circulação de sangue nessa parte, por isso que eu perdi sangue e por isso que eu tô com curativo. Então foi feita essa cirurgia de retirada da tireoide. A falta de cálcio, a baixa de cálcio pode acontecer nessas cirurgias, é uma coisa comum, é uma complicação que infelizmente é comum e aconteceu comigo. Essa doença é uma doença autoimune que vai piorando silenciosamente. Muitas vezes a gente, né, que é gordinho, vai emagrecendo, mas não está emagrecendo com saúde. As pessoas falam, nossa, como você emagreceu, você tá linda. Mas as pessoas não sabem como que a gente está por dentro. Então isso serve de alerta aí para você que tá vendo que você tá comendo normal, você tá emagrecendo muito, você tá com tremedeira, você tá com o coração disparado, sabe? Procura um médico. E se você não deu certo com o médico, viu que o médico fez uma coisa e você não se deu bem, procura outro. Porque não existe só um médico. E existem especialistas que são ótimos no que fazem. Então a gente não pode desistir. Que seja no SUS, que seja no convênio, que seja no particular. A gente precisa procurar médicos e pessoas que nos façam bem, que façam o seu trabalho, que vai fazer realmente vai ter a solução. Não adianta você ficar sofrendo, muitas vezes aguentando uma alergia que não é só superficial. O meu fígado estava ficando comprometido. Eu comecei a ter uma hepatite medicamentosa. E isso poderia levar até a uma necessidade de um transplante de fígado. Isso é muito sério. E quando ela falou em morte, passa um filme pela cabeça, né? Passa um filme que a gente precisa viver. Eu não sou... Eu não tenho a idade, eu acho que acredito que todo mundo tem um dia que vai morrer, mas eu acho que ainda não tô na hora de morrer, eu não queria. Então eu precisava correr atrás. Tudo isso aconteceu rápido, menos de 6 meses. A minha voz ainda tá um pouco ruim, mas eu tô bem melhor. Eu falava bem rouco no começo. A minha mãe chorou bastante, ficou com medo de eu ter que falar assim pra vida toda. Mas não, foi provisório. A baixa de cálcio pode ser também provisório, como também não pode ser pra vida toda. Mas com medicação, com um médico de excelência. Meu médico que está me acompanhando é maravilhoso, então, e ele está super animado, está dizendo que vai dar tudo certo. Eu acredito que vai dar certo, porque eu tenho fé. E Deus me deu tudo isso que eu tenho para que eu visse, eu enxergasse todo esse livramento que eu tive, toda essa nova oportunidade que eu tive. Então, eu tô de volta. Estou muito feliz de estar na minha casa, estar gravando meu vídeo, estar aqui com vocês novamente, voltando às minhas atividades normais. Quando eu voltei, o meu filho me deu muita força, ele grudou em mim que a gente dormiu agarrado, que a saudade era tanta, que doía meu coração, mas foi o que me deu a força. Ele ligava e falava, mamãe, você vai ficar melhor, mamãe, vai dar tudo certo. Eu vou aí te buscar. Ele falou isso na sexta e no sábado realmente eu tive alta, ele foi me buscar e a gente foi na igreja agradecer. Então foi muito lindo. Então, quanto foi importante eu ter amigas que me visitassem, que me ligassem, que me mandassem mensagem, pessoas que orassem, independente das religiões, mandaram tantas vibrações positivas, que eu fui melhorando, e a minha família me dando amor, me dando cuidado, foi essencial. E o meu filho lá me esperando, para mim era o que me animava para me recuperar logo. Então tudo que eles mandavam eu fazia para me recuperar o mais rápido possível. Então fica de alerta para você aí que não faz check-up anual, para você que foge do médico, foge de tomar injeção, foge de tirar um sangue, mas é para sua saúde. Muitas vezes a gente está bem superficialmente, o nosso corpo está normal, mas dentro a gente não sabe. Então a gente precisa fazer exames, precisa ser acompanhado por médicos, porque Deus preparou eles para nós aqui na Terra. Acredito que eles são instrumentos que Deus deixou para nos cuidar, então
Eu agradeço mesmo a essa profissão, aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, que é uma profissão linda e é a mais importante de todas. Então fica de alerta aí, ó, para vocês procurarem sempre fazer um check-up, não só quem sente um mal-estar, quem sente a tireoide, quem sente um problema no coração, mas para todos é importante desde criança acompanhar, para que não chegue a um ponto de ter que fazer uma cirurgia como a minha. Eu fiz exames, mas não busquei às vezes profissionais corretos. Eu fiquei na minha zona de conforto. Às vezes a gente fala, não vou para tal médico que é longe, sabe? Vou perder um dia de trabalho. O trabalho é importante, mas a nossa saúde é em primeiro lugar. Porque se a gente não tá bem, a gente não trabalha, a gente não cuida do nosso filho, a gente não cuida da nossa família. Então, fica aí a dica, muita saúde para todo mundo, cuidem dos seus familiares, cuide de você, se perceba, se toque, cuide de tudo que você tem de mais rico e raro que é a sua vida, para que você depois tenha as outras coisas, sua família, seu trabalho, as coisas que você gosta. Então eu vim mesmo para conversar e dar esse alerta, tá bom? Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. A gente vai voltar com os nossos vídeos de educação inclusiva, tecnologia assistiva, inclusão, acessibilidade e muitos outros assuntos. Já deixa aí o seu like para esse vídeo chegar em muitas outras pessoas, para que possa ajudar outras pessoas. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você já passou também por algum episódio como o meu. Muito obrigada, um super beijo e até o próximo vídeo.